que é quase impossível baixar substancialmente a folha de pagamento do Grêmio. A menos que exercite aquele negócio do... vamos ter prejuízo mesmo. Manda o Pavão para lá, manda o Kiki Oliveira para lá, coisa e tal. Tu baixa a folha de pagamento, mas tu não vai ter nem a metade do que tu pagou. Não, perfeito. Mas tu cria uma folha paralela também, né? Quando tu faz isso, né? Também. Porque os clubes, de modo geral, assim, né? Pelo menos a maioria, eles não aceitam pagar exatamente a mesma coisa que o Grêmio paga, né? Então é aquela coisa, eu quero por empréstimo, mas eu pago, sei lá, 50%, 70% do salário. Então tu cria a tua folha paralela. É um baita problema, Silvio, concordo contigo. Essa é a principal missão do novo departamento de futebol. Mas acho que pelo menos em tese, e o que a gente tem até agora é tese, né? E é o que a gente tem que analisar, foram trocas boas, né? Eu estava falando antes aqui, de forma bem resumida e objetiva. Saímos de um executivo que não tinha experiência e que não fez um trabalho bom para um executivo que tem enorme experiência, que já mostrou ter qualidade, que conhece o Grêmio, conhece o mercado, conhece o vestiário, que é o Pelaipe. Saímos de um CEO que estava trabalhando pela primeira vez num clube de futebol para um CEO que já trabalhou em 2 clubes de futebol e que tem trabalhos que foram bem realizados, tem um conceito no mercado e que vai buscar mais valores para que o Grêmio tenha um poder maior de investimento. O Grêmio está indo para um treinador português e eu não sei se ele vai dar certo ou não, se ele é melhor que o Mano ou não. Ele tem bons trabalhos, tem trabalhos ruins, mas ele é uma convicção da diretoria. Então isso me deixa um pouco mais tranquilo como torcedor, que a diretoria desde o início falou em um técnico português e buscou um técnico português dos bons, porque existem ruins também. Agora, o Felipão, a permanência do Felipão também é muito valorizada. Os abnegados, Silvio, eu fico com dificuldade de falar, porque abnegado é abnegado, eles não são profissionais, né? Mas eles vêm com energia, com novas ideias, espero que seja da melhor forma. Agora... É aí que se inclui o Dutra, né? E o Rafael Lima. O Rafael Lima, eu te confesso que eu não sei, eu não conheço a história dele. O Dutra, claro, a gente já conhece, mas esse é o vice do futebol e o Rafael Lima é o diretor de futebol. O Antônio Dutra Júnior, embora seja um abnegado, não seja um profissional da bola, tem experiência, né? Sim. Já foi dirigente do Grêmio. O próprio presidente já foi dirigente do Grêmio, inclusive lá no título da América. Então eu acho que o Grêmio tem pessoas experientes que conhecem o clube. Em tese é um bom departamento de futebol. Vamos ver na prática. Mas o mais importante, Silvio, é qualidade de jogadores ainda, né? Tudo isso é importante, mas o mais importante é qualidade. Se tu tem um excelente departamento de futebol, um baita treinador e o teu elenco é muito ruim, tu vai perder. Não vai conseguir ganhar. Então agora vem a missão de novo daquilo que tu estava falando, né? Liberar jogadores, oxigenar o elenco, a folha principalmente, e contratar pontualmente de forma acertada. Ia falar, Sonda? Eu acho, Silvio, boa tarde, boa noite, na verdade, a todos, que o Grêmio começa a sua gestão bem, mas obviamente que eu ainda quero esperar e preciso esperar para ver se esse departamento, como a gente mencionou em algum momento, né, um pouco inchado em termos numéricos, ele vai funcionar. Eu acho que o presidente Odorico ele já coloca as suas convicções na sua chegada, isso é importante. Então, o Pelaipe ele é uma convicção, o Alex Leitão, por exemplo, é uma convicção, já vinha da outra eleição do Odorico contra o Guerra. Então, são as convicções do Odorico e isso eu respeito bastante no meio do futebol. Agora, Silvio, eu fico ainda com essa questão envolvendo esta tentativa do Grêmio com o Luiz Castro. É um treinador que tem boa passagem aqui no Botafogo, no futebol brasileiro, mas eu ainda vejo ele sendo tratado como uma unanimidade que, na minha opinião, ele não é. E até em termos de valores, o Luiz Castro hoje é um profissional bem caro para ser ainda, na minha opinião, não vou dizer uma aposta, mas um cara que chega ainda precisando também se provar, porque é um profissional que na sua carreira não passou em grandes clubes como treinador principal, assim como, por exemplo, o Abel Ferreira não tinha passado ali, tinha feito categoria de base, enfim, tinha treinado alguns clubes de Portugal, mas ele vem do PAOK para o Palmeiras e se tornou o que se tornou. Tanto é que renovou o contrato agora mais uma vez. Agora, o Grêmio ele faz também uma aposta porque há muito tempo
vocês vão lembrar, o Grêmio não tem essa cultura de técnico estrangeiro. A última experiência do Grêmio nesse tipo de trabalho foi com o Quinteiros, que deu muito errado. Então, acho que isso também vai ser um fator para a gente observar como o ecossistema do Grêmio vai também reagir a esse trabalho que vem de fora, com uma nova cultura de trabalho, nova cultura de futebol. Eu lembro aqui, Silvio, até me lembrou essa apresentação dos novos dirigentes um pouco, a chegada do Barcelos no Inter. É diferente, tá? Não estou comparando e dizendo que é a mesma coisa. Mas aquela ideia de propor algo novo... A ruptura. De buscar essa mudança de cultura. O Inter, por exemplo, buscou um profissional bem menos capacitado que o Luiz Castro, que era o Ramírez, mas que vinha de um bom trabalho. E o Ramírez, ele teve problema no Inter por confiscar celular em concentração, em refeitório do clube. Estou citando aqui um exemplo, enfim, bobo, mas que pode ser uma mudança de cultura que o ambiente do Grêmio não esteja preparado. Então, tudo isso acaba influenciando no que acontece em campo. Então, eu acho que isso tem que ser bem trabalhado. Acho que o Grêmio está bem cercado desses profissionais, diferentemente do Inter lá atrás. Tu tem hoje um Pelaipe, tu tem um Filipão. Sim. São caras muito experientes que conhecem o trabalho dos treinadores portugueses e que vão dar esse suporte para que o Luiz Castro chegue e tenha esse objetivo cumprido. Agora, me chama a atenção também algo que eu até perguntei na coletiva pro Odorico, que é a questão financeira. O Luiz Castro, ele não vai chegar aqui e vai pedir 3 ou 4 jogadores e vai levar. Não é essa a realidade do Grêmio. Então, como também equilibrar essa expectativa do treinador com a expectativa da torcida em ter um time mais, não vou dizer modesto, mas um time que gaste menos nesse primeiro momento e que consiga sobreviver a esse primeiro ano de gestão, que é sempre mais complicado. Eu acho que essa questão econômica ela é muito pertinente por conta de todo o investimento que o Grêmio já fez no segundo semestre em relação ao investimento que é feito no Luiz Castro e um elenco que já é caro. Mas em relação ao profissional, eu concordo em parte com o Sonda, porque tudo bem, eu vejo que não é um currículo tão extenso, mas pelo pouco que ele mostrou naquele período, que foi astronômico com o Botafogo, se não me engano, é o melhor desempenho, o melhor resultado de uma equipe na história de um turno dos pontos corridos, que é o Botafogo no primeiro turno de 2023. Sim. Que só é interrompido porque ele foi convocado pela maior figura da sua nação esportiva, que é o Cristiano Ronaldo, para trabalhar em um mercado que estava numa grande ascensão financeira, que era o mercado árabe. E aí eu já trouxe sua opinião em relação ao time do Al Nassr naquela época, que existia uma expectativa pelo Cristiano Ronaldo que não foi cumprida porque era um time consideravelmente inferior. Então eu não digo que ele deu errado no Al Nassr, ele só fez parte de uma expectativa mal construída. Mas eu vejo que é um profissional que, pelo pouco que mostrou... É que o Luiz Castro, vamos lá, ele foi o Cudê do Botafogo. Ele largou o time na briga pelo título para treinar em um mercado que, assim, coloca em dúvida se era a melhor opção. É que eu penso que é difícil. E é por isso que eu tô pontuando. Assim, beleza, tu tá colocando o teu projeto em cima do Luiz Castro, mas o que eu contesto é justamente essa confiança, primeiro, de que ele é o cara certo para esse projeto e também a confiança de que chegando uma proposta, por que ele não vai largar o barco de novo? É que eu penso que a saída dele do Botafogo é totalmente compreensível se tratando de Cristiano Ronaldo. O Luiz Castro é um português. Não, o Cristiano Ronaldo ainda joga. Se ele chamar de novo, ele sai. É que daí é algo que eu penso como muito. Eu acho como impensável. Se chamar lá na Inter Miami, daí ele vai embora. Era o Cristiano Ronaldo jogando com 38 anos, se não me engano, agora ele tá com 40. Mas era o Cristiano Ronaldo ainda jogando e se destacando de certa forma numa liga que tinha uma expectativa muito maior do que tem hoje, por exemplo. Era a Liga Árabe surgindo. Eu não coloco tanto problema nessa questão dele ter largado, sim, sabe por quê? Porque os treinadores são demitidos a todo momento no futebol, principalmente no futebol brasileiro. Aquilo que está acontecendo com o Abel Ferreira no Palmeiras é exceção. Mesmo no Flamengo, que está lá no Mundial de Clubes e ganhou hoje, o Felipe Luiz assumiu
um ano e pouco, né? Uma Sim. coisa assim, ainda não chegou naquele patamar de 2, 3 anos, coisa e tal. Então Porque a Leila Pereira não torce pro Palmeiras. isso né? é absolutamente normal. E nesse caso é realmente exceção. Se a Leila Pereira fosse palmeirense, talvez o Abel Ferreira já tivesse sido demitido. Muito bem. Então é o seguinte, 6h20, donos da Bola Rádio, Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Ramada Super Alto Mitsubishi, conheça a nova Triton Mitsubishi. Sua próxima aventura começa aqui. Ribeiro Neto, os próximos 15 minutos são teus. Vamos lá, então. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que ele acreditou. É uma honra. Não. Nada, claro. Aliás, eu tenho cada vez falado menos no programa. Gostaria de entender tu tá lá por Alvorada. tese. São tentando- 6h20. tá eu nem me treinando em manifestei separado? ainda. É, estamos Cara, eu acho que é a momento. primeira vez que tu fala inicialmente às 6h20 no programa. Será? Eu acho que é. Isso é histórico, nós podemos registrar isso Então aí. registra mais um recorde aí. Isso. Tu sabe, Silvio, que não é de hoje, isso é desde o tempo. Eu tenho que usar alguns. Eu tenho que adaptar algumas expressões, porque talvez os mais jovens não entendam, né? Por exemplo, o que eu vou dizer e que acontece, que está acontecendo, vale pro Inter, mas depois nós vamos falar sobre o Abel, Isso. né? Vamos falar do Grêmio agora. É mais velho que andar pra frente. É mais velho que é do tempo do Areri Pistola. Sim. Que os nossos pais usavam essas expressões e tal, né? O que eu acho é o seguinte, e vou usar uma outra expressão que é do nosso tempo, né? Mas eu vou ter que adaptar. Nós, imprensa, agora, mais ainda com a internet, as redes sociais, os influencers, enfim. Existe uma coisa que é muito comum na nossa área, que chama-se dourar a pílula. O que é dourar a pílula? Que coisa é essa? Dourar a pílula é pegar